Então, assim, e ele corajosamente, né, vai retornar e vai encarar o pai, né? Então, assim, quais seriam as intenções dele com esse reencontro? Né? O que é que ele esperava desse pai que ele contrariou tanto? A mãe já havia falecido, estava realmente uma situação bastante desfavorável para ele. E ele corajosamente vai. Né? Então, alguém quer se colocar em relação a isso, a esse questionamento? O que é que vocês acham? Eu acho que ele vai ao encontro do pai. Uma forma dele se sentir Acolhido. embasado e acolhido com amor para que ele pudesse recomeçar. Ele acreditava que o recomeço seria um pouco mais fácil do que foi, né? Então ele viu no pai, eu acho que a esperança de um recomeço de uma outra forma, né? Um recomeço positivo, um recomeço baseado no amor, que ele pudesse resgatar as coisas da infância dele de uma outra forma e que fortalecesse ele para que ele pudesse prosseguir no caminho de Jesus. É isso, é a última tábua de salvação dele, né? Ele tinha. Eu também. O que, Larissa? Sim. Os amigos estão rechaçando, aqueles que eram os colegas, que ele era muito respeitado, nenhum deles está aceitando ele de volta, e ele acha que pelo menos a família ele vai voltar a ser o filho dele. Eu acho que tudo isso mesmo, foi tudo isso que eu imaginei. Eu acho que é uma esperança, uma demonstração muito grande de esperança, apesar de tudo, e um pedido de socorro, né? Exatamente, Mari. Ele demonstra isso. Parece que também resolve a taça. Ele fala com ele. Isso. Pedro tem umas para onde ir, né? Então, foi a última alternativa. Ele Isso. acabou mudando, talvez, esse desafio que ele poderia deixar para depois, para aquele momento. Bom, e aí essa conversa que Saulo tem com Simão Pedro é uma conversa muito interessante, porque ele começa a perguntar sobre Estevão, né, sobre os pormenores, as coisas que Estevão pregava, como era, como não era. Então, nessa conversa, a gente vê a grande ligação dele com Estevão, né? Primeiro, uma ligação de ódio, onde aconteceu tudo aquilo, todo aquele martírio, né? Ele matou friamente, cruelmente, sem titubear. E agora uma ligação mais amorosa, né? O que, assim, pelo menos para mim, demonstra que esses dois espíritos já tinham uma grande ligação. E aquela máxima de que amor e ódio andam sempre juntos, né? Então, de repente, eram espíritos ligados nessa encarnação, infelizmente se encontraram primeiramente pelo ódio, mas finalmente encontraram o amor. E também nessa conversa, Saulo menciona as mudanças que ocorreram na Igreja do Caminho, por conta das influências judaizantes, sobretudo do discurso de Tiago. E ele faz um questionamento com Simão Pedro, isso a gente até conversou bastante no grupo, né, durante o carnaval. Os que puderam acessar viram que a gente já até falou sobre isso, mas é isso mesmo. Havia uma grande mudança na Igreja do Caminho. Essa mudança era encabeçada por Tiago, que trazia todas essas crenças, todas essas tradições, inclusive falando das carnes impuras. Sabemos o que são as carnes impuras, que eu não sabia, eu fui pesquisar. Alguém já sabe? Não. Então, as carnes impuras, elas estão... existe um texto no livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, que fala sobre os animais que os judeus eles não abatiam, eles sequer tocavam no cadáver desses animais. São vários, tem uma lista enorme, e entre eles está o porco, se não me engano, avestruz, lebre, alguns comestíveis e outros não, mas era assim uma proibição de que se tocasse até no cadáver. E assim, os fariseus, eles tinham muito essa coisa da higiene e ao mesmo tempo da crença. Então, tem um texto que
eu separei aqui no meu celular e não estou achando agora, que é o das mãos não lavadas no Evangelho. Se vocês lembrarem em casa, deem uma lidinha, porque tem a ver. Eu não quis mandar para não ficar também mandando tanta coisa, mas é porque Jesus é questionado, né? Quando ele chega a uma casa para comer, e ele é questionado por que não lavou as mãos. E tem uma fala que é muito interessante, que ele diz o seguinte: compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, assim, mais uma vez, essa coisa muito arraigada dos judeus, que era muito mais um capricho, muito mais algum interesse, do que realmente um caminho para se chegar, né, a alguma divindade. Foi, na verdade, o que a gente tratou quando falamos primeiramente da circuncisão, né? Isso. Quando o Jacinto pontuou. Exatamente. E, na verdade, a pretexto de trazer aquela nova religião como um ramo do judaísmo, né? Haveriam pessoas que iriam fazer essa intercalar, né? Sim. As duas novas religiões, quer dizer, a nova religião com a antiga, para ter o judaísmo ainda ter controle sobre qualquer uma que surgisse. Exatamente. E esse último parágrafo aqui também, né, da 257, que traduz bem o sentimento de Paulo. Saulo impressionou-se. A igreja do caminho parecia muito mudada. Faltava-lhe alguma coisa. O ambiente geral era de asfixia de todas as ideias do Nazareno. Não encontrou mais ali a grande vibração de fraternidade e de unificação de princípios pela independência espiritual. Depois de aturadas reflexões, tudo atribuía à falta de Estevão. Vocês acham que era só a falta de Estevão que causou tudo isso? Não mesmo, né? Ainda com Estevão, na primeira invasão que levaram todos os apóstolos, a primeira coisa que Tiago fez foi ir para o espaço de reza deles e se prostrar como um judeu fazia. E ele foi livrado, inclusive, do julgamento na sinagoga, porque perceberam nele algum aspecto do judaísmo. Eu interpreto um pouquinho diferente quando ele fala isso aqui. Posso estar errado. Depois de aturadas reflexões, tudo atribuía à falta de Estevão. Ele tinha um amor tão grande por Estevão, ele descobriu em Estevão um paradigma de perfeição, de ser seguido, que para ele era a alma daquele local. Eu acho que Paulo transformou Estevão quase num Cristo, porque ele sente, primeiro que ele trazia a culpa, pesadíssima, e depois ele reconheceu quem era. Então, a pureza de sentimento de Estevão, ele atribuía a todo o funcionamento da casa, aquela sensação, aquela ambiência toda a Estevão, pelo que ele representava espiritualmente. Eu acho que quando ele coloca aqui, tudo atribuía a falta de Estevão, lógico que não era, mas é como se você admirasse tanto aquela pessoa deixasse de frequentar algum local que você diz, olha, rapaz, aqui está faltando fulano. Você não sente, aqui falta a pessoa de fulano. Ou então reflexo do início das atitudes dele. Se ele não tivesse encabeçado as perseguições, não existiria falta de Estevão. E Tiago, necessariamente, mas aí não é um sentimento de culpa? É o sentimento de culpa que ele carrega. Eu não sei se é culpa ou se é também o que Estevão representa, né? A pureza, a forma como ele exatamente. se colocava. Que traz essa momento, falta. O contexto é como se o cristianismo nesse momento também estivesse usando de força para conseguir se apartar totalmente do judaísmo. Tinha uma influência muito forte econômica, política, social, para abafar. Então eu acho que eu vejo muito mais o Estevão como a pureza daquele momento, que era visto como ameaça, mas e aí sim ele mesmo começou a perseguição, né? Mas que ainda existia essa doçura, vamos assim dizer, que agora está completamente contaminada.
como se fosse um símbolo disso, né? Pois é. Eu concordo com o que Jacinto fala, mas eu acredito que antes da culpa vem a admiração que lembre a situação em que Saulo conhece Estevão, a pregação. Então ele ali teve contato com o cristianismo puro. O primeiro sentimento É uma mistura de sentimento, né? Culpa e admiração ao mesmo tempo, né? Acho que tem outros itens também. Paulo também já tinha mudado. Sim, Paulo sim. tinha passado 3 anos no deserto, Sim. então ele já tinha acumulado outras experiências e ele tudo via com outros olhos também. Quando ele teve a primeira vez, a postura dele e a visão dele do cristianismo era outra. Né? Passado essas vivências, ele realmente vê com outros olhos. Não creio que Tiago mudou o que se professava na casa do caminho, porque desde o começo ele teve aquela postura. Desde o começo ele tinha aquela tendência de assimilar ou de continuar, né, com os mesmos preceitos do judaísmo, fariseus, exato. né? Aquela coisa mais ritualística e dando mais peso ao trabalho e aos escritos de Moisés. É interessante. Também a casa do caminho, outros fariseus, outros homens da sinagoga, que quando Paulo ele volta e ele faz uma observação dos olhares daqueles homens. Então, não era só Tiago, eram outros frequentadores que vinham também com aquela mesma carga farisaica, que ali já estava se formando um caldeirão, né? Que precisava talvez de um retorno ao Cristianismo puro. Será que a gente poderia dizer que houve uma troca de papel entre Saulo e Tiago, depois dessas modificações? Como assim? O reencontro de Saulo na casa do caminho, com Tiago, que continuava com as manias dele. Sim. Olha a postura de Tiago em relação a ele. Não Sim. era a mesma que ele tinha em relação a Estevão? Ah, é. Tiago não Mas mudou tudo nada. Pois é, mas veja bem, como ele tinha mais esse lado farisaico, a postura de Tiago lembra muito a postura como era Saulo antes de tudo. Ele como doutor da lei, em perseguição. Você vê que ele sente agora de Tiago um olhar de desaprovação, Uma de rejeição. desconfiança. Ainda ele olha de soslaio, fica observando, evita conversar. É uma atitude farisaica que ele tinha também com os outros. Mas a de Saulo era bem mais confiante. Não, Bem pior. então, assim, lembra muito essa postura que ele tinha. Pode ser que eu esteja enganado, mas me passa um pouco isso. Mas... Só para complementar, a fala de Pedro, né, em relação a isso tudo. Ele diz: desde a primeira diligência do Sinédrio nesta casa, notei que Tiago sofrera profundas transformações. Entregou-se a uma vida de grande ascetismo e rigoroso cumprimento da lei de Moisés. Quando as perseguições apertaram o cerco, a atitude de Tiago, embora pouco louvável quanto à liberdade do Evangelho, teve seu lado benéfico. Os delegados mais truculentos respeitaram-lhe o devocionismo mosaico e suas amizades sinceras no judaísmo nos permitiram a manutenção do patrimônio de Cristo. Jesus ensinou que só conseguimos elevar os objetivos neste mundo cedendo alguma coisa de nós mesmos. Por intermédio de Tiago, o farisaísmo acede a encaminhar conosco. Pois bem, consoante os ensinamentos do Mestre, caminhemos as milhas possíveis. A obra é do Cristo. E aí, É bem sensato. dava para se sentir melindrado, porque os fariseuzinhos estavam lá. Mas ao mesmo tempo não iriam, talvez, impossibilitar que o trabalho do Cristo se desenvolvesse. Exatamente, era uma troca. Vamos deixar Sem aqui. falar que é uma coisa extremamente perigosa, né? Ele estava aí andando em areia movediça, né? Porque ao mesmo tempo que você cede, você tem que ter uma pessoa como Pedro para poder saber até onde você vai, para não ceder demais e aí deturpa completamente o objetivo do que eles tinham. E também você também não ceder de menos e também impedir o trabalho que eles estavam fazendo. A gente pode considerar também que o cristianismo enquanto movimento ele não estava ainda tão consolidado Sim. como, né, anos depois estava nascente.
Então, a maioria deles era judeu. Então, era natural que a propensão dele fosse tendendo para as práticas judaicas e tal. Eu vi aquele Saulo César, né, que ele é o coordenador do grupo Evangelho por Emmanuel, ele fala o seguinte, que aquela época era como se ele entendesse como se fosse mais uma expressão do judaísmo, que tinha os zelotas, os samaritanos, os essênios. Então era só mais um grupo que surgia. Uma vertente do judaísmo, né? Então, para eles era mais um grupo judeu e tal, então ficava mais fácil. Mais tranquilo. Tanto é que eles participavam, né? Como falei, que outros judeus participavam das cerimônias e tal. Então, como ainda estava o cristianismo, né, tem uma parte que fala, né, uma germinação de uma planta ainda tem eternidade, fala alguma coisa assim, que não dá para competir com uma árvore mais frondosa. A ideia é mais ou menos essa, né? Então, por isso que acho que ficou mais fácil para o judaísmo ainda se infiltrar dessa forma, tem mais facilidade. Então, na verdade, o que Simão Pedro estava legitimando seria uma troca, né? Uma troca entre os cristãos puros e os fariseus. Essa troca, ambos os lados poderiam ganhar, né? E ceder também. E assim, trazendo, né, para a nossa vida, a gente precisa fazer essas trocas, a gente precisa, às vezes, né, engolir sapos, conviver com pessoas até que a gente ama, mas que não estão ainda no caminho ou estão em outro caminho diferente do nosso, né? É fácil fazer isso para a gente, até na própria casa espírita, né? Eu particularmente vejo na doutrina espírita um movimento, por exemplo, uma casa dividida, pouco tolerante, porque aqui a gente vê uma casa dividida com a renúncia em prol do coletivo. Então a gente vê os fariseus analisando os textos sagrados e do lado Simão Pedro atendendo os leprosos. Exatamente, uma divisão mesmo. Aqui eu estou falando não essa casa, né? Mas o movimento como em si. Às vezes a gente toma conta do nosso lugar, o nosso grupo de estudos, a minha tarefa dentro da casa, e às vezes é difícil ceder para um trabalho que acontece na mesma casa, repercute no meu trabalho, faz parte dessa convivência fraternal, e eu às vezes não entendo isso dentro da doutrina. Não só a conciliação de religiões, né? De interesses também, Mari. Engraçado que Paty foi exatamente o que quando eu li isso aqui, desde a primeira leitura, né, a pergunta que veio foi isso, e na casa espírita? Né, onde há, às vezes, tantas vertentes, tantas coisas. Porque vocês vejam que o trabalho aqui está bem dividido, digamos assim, os fariseus cuidando da parte religiosa, né, como o Paty falou, e os cristãos cuidando da parte assistencial. E a gente no centro não tem, às vezes, essa divisão, né, da gente só querer, às vezes, estar de um lado, não tentar testar um pouco o outro trabalho. Isso eu não gosto de fazer, só gosto de fazer isso. Tinha falta de Estevão. Se Estevão estivesse lá, talvez não deixasse pela parte doutrinária, das pregações, enveredar por esse caminho tão... Né, a força de Estevão, né? A força moral. O livro disse que deixaram de fazer os estudos? Não, mas a impressão... Mas os pergaminhos... Dá a entender que há uma divisão. Dá a entender que Pedro estava cuidando dos doentes, né? E os textos sagrados estavam com os fariseus. Nenhum problema. É justamente isso que a gente está fazendo, essa reflexão. Isso dá a entender que eles se prendiam ainda aos textos mais antigos. Então, é a impressão que eu tive, não as revelações novas. Eles estavam tão presos ao farisaísmo que eles transformaram na sinagoga, né, as mesmas situações, voltando aos textos antigos, de um lado assistencial. A minha visão. Pode ser isso mesmo, tá? Nesse sentido, eles estavam deixando de se trabalhar, de se pregar. E a caridade estava sendo feita, né? A caridade estava sendo feita. E a mensagem nova estava parecendo de lado. Aí eu me perguntando o seguinte: os que reprovavam, no caso Tiago, estavam reprovando Paulo. Sim. Eu me perguntei se estavam reprovando porque ele teria traído o farisaísmo ou porque ele teria matado Estevão. De que lado eles estavam?
Sabe, parecia que eles estavam assim, ele é mais um judeu, é um judeu que traiu a gente. Enquanto outros estavam odiando Paulo porque tinham matado Estevão. Ele estava sendo odiado. Ele estava em xeque o tempo todo, né? Ninguém confiava nele, a verdade é essa. Ele traiu a gente, traiu a lei mosaica e também traiu os cristãos porque matou. Então ele estava nessa situação. Ele foi a ciência das perseguições. De um lado. Deveriam esquecer. E os judeus que frequentavam estavam condenando. Não parecia que eles não estavam tão interessados no Paulo que tinha matado Estevão, mas no Paulo que tinha traído a lei. Exatamente. Ele era o que traiu, né? Pedro fala, você parece que não está bem-vindo aqui em Jerusalém, né? Essa situação aqui não vai ser muito legal. Bom, então, aí Saulo realmente mantém a sua decisão de voltar à casa paterna. Diga, Neuma. Eu estou me sentindo um pouco deslocada, porque é bom localizar no livro. Está aqui na 258, indo para 259, Neuma. Onde tem aquela frase, Jesus ensinou que só conseguimos elevar os objetivos neste mundo cedendo alguma coisa de nós mesmos. Na minha está no 259, em cima. E aí, seguindo, Saulo decide fazer um passeio por Jerusalém, né, para revisitar alguns lugares, e vai a uma sinagoga. E, para variar, ele é hostilizado. E não contente com isso, ele decide tomar da palavra, e aí é mais hostilizado ainda, né, porque as pessoas realmente perderam completamente o respeito por ele, a confiança, enfim, a admiração. Eu estava buscando essa palavra, Lara, exatamente. Perderam. Ele passou a ser assim um Zé Ninguém, né, um louco. Exatamente. E aí ele se retira dessa sinagoga, que é a sinagoga dos Cilícios, e decide ir ao Sinédrio, que Emmanuel fala aqui no livro, já no 259, no 260, penetrou no templo famoso. O templo famoso é o Sinédrio, né? Eu até procurei outras referências, mas eu disse, não, é no Sinédrio mesmo que ele está. E lá no Sinédrio ele entra em oração, né, nas suas reflexões internas, começa a se sentir diferente e ele vive uma experiência mediúnica, né, onde ele sente e ouve a presença de Estevão. E aí, a mediunidade de Paulo é uma coisa que salta aos olhos, né? Ele vem tendo, desde Damasco, ele vem tendo experiências mediúnicas, vem encontrando sempre com Estevão, que passa a ser, digamos assim, o anjo da guarda dele, né, ou mentor, se a gente preferir, mas Estevão vai ficar bem presente na vida dele. E Estevão, nessa aparição, fala claramente para ele, saia de Jerusalém, vai ser melhor para você. E ele sai dali bastante impactado, achando que foi Jesus. E aí ele retorna, né, tem mais uma conversa com Simão Pedro. Nessa conversa, inclusive, eles trazem a figura de Judas. E ele faz um questionamento, né, a respeito de Judas. E aí é bom que a gente reflita também sobre a presença de Judas entre os apóstolos, né, porque o Cristo sabia que ia acontecer uma traição, né, e mesmo assim manteve ele. Era uma coisa que estava, digamos assim, anunciada, porque Judas era bastante materialista, acho que, não sei, mas me pareceu que foi um dos últimos a se converter, a ser chamado, né, a ser escolhido. Então, eles conversam também sobre isso, sobre esse Judas, e aí Saulo decide realmente ir e parte para Cesareia, certo? Em Cesareia, ele recebe algumas cartas de Pedro e é recebido, e de Cesareia ele vai para Tarso. E aí, gente, eu procurei aqui como seria esse
esse caminho entre Cesareia e Tarso, porque são 900 quilômetros, Jobson. Você que é... Gente, 900 quilômetros. Hello! Ele não foi de barco, né? Ele não usava. A gente sabe que Saulo ia andando. Então, ele enfrentou 900 quilômetros. Deu um pulo, né? Deu um pulo, estava lá e foi. Apareceu e tal. Mas ele fala sobre o caminho de Cesareia para Tarso. Ele fala alguma coisa aqui, já na 263. É interessante a gente fazer um traço do contexto em que Judas foi colocado na conversa, com a decisão, Sim. com o evento antes dele começar essa epifania. Veja só, ele sente um homem velho ressoar, né? E se ao contrário, na página 260, e se ao contrário das ponderações de Pedro, assumisse Jerusalém a chefia de um movimento mais vasto a favor do Nazareno? Ou seja, se ele cometesse os velhos equívocos da perseguição, só mudasse a vítima, ao invés de ser a vítima os cristãos, agora a vítima os fariseus. E aí Pedro adverte ele nesse sentido: não incorra nesse erro, porque nós vimos aqui em Jerusalém Judas cair numa cilada igual. Então isso é importante para que a gente saiba que cristianização e evangelização não é romântico. Não mesmo. É sofrido, né? É. E ele, antes da epifania, teve esse belicoso ressomando. E nem por isso deixou de ter epifania. Ou seja, as nossas oscilações humanas de raiva, né, de agressividade, de querer derruir tudo, são normais. Isso não significa que a gente não está Num caminho, né? Ele mostra um traço de humildade quando ele admite para Pedro que ele fez aquilo, porque Pedro já tinha recomendado que ele deveria sair. Aí ele vai, faz todo esse desatino e fala, eu falei. Você tem razão. Ele lá e o negócio não foi legal. E foi a custo que ele conseguiu dominar e retirar-se. Foi a custo, porque ele queria ficar lá batendo boca. Então, só reiterando, eu falei da mediunidade de Saulo até aqui, eu digo até aqui porque haverão outras passagens, mas olha, em Damasco é na página 177, se a gente quiser rever, e na página 233 também, ele já percebe a presença de Estevão. Ele já tem um episódio de mediunidade anterior, na 233. Exatamente. Ele está bem mexido, bem tocado, e o próprio Emmanuel diz: dali por diante, sob a direção de Jesus, Estevão conservava-se a seu lado como companheiro fiel. Então, até o próprio item, o parágrafo seguinte, aquelas exortações, aquelas vozes brandas e amigas que assistiram em todo o curso e atribuir diretamente ao Salvador, provinham do generoso mártir do caminho, que o seguiu espiritualmente durante 30 anos. E Saulo chega à casa paterna, né? Bate à porta e é recebido muito friamente por um criado, né? Acho que nem os dois criados mais antigos nem reconhecem ele. E aí o pai dele o recebe amorosamente, né? E aí a gente não tem dúvida desse amor desse pai, né, gente? Esse pai ama esse filho muito, muito, com certeza. Mas, infelizmente, ele trata Saulo como um doente, né? E a primeira pergunta que ele faz é: será que estás mesmo curado? E Saulo não titubeia, não nega, mas pede socorro, né? Saulo tá doente, tá provavelmente com fome, com sede, né? Um calor muito grande. 900 quilômetros, exatamente. Agora, porque ele comenta aqui, tal pergunta sobre ele estar curado era mais um golpe. Nas outros momentos em que os amigos encontram e também o intitulam de louco, ou mesmo na sinagoga que o intitulam de louco, em nenhum momento ele
narra como se ele tivesse tocado. Mas é o pai. Mas agora é o pai. Agora é o pai chamando ele. Não são todos ex-colegas. É diferente. Agora é o pai. É o meu pai. É o pai. E aí, eles conversam bastante, né? Saulo está muito tocado emocionalmente, chora, né? Ele acha que pela primeira vez na vida soluça. E o pai fala de Abigail, né? Tocou no ponto sensível, né? Assim, atribuindo aquela situação de Paulo ao relacionamento dele com Abigail, né? E aí ele diz assim, ó, na página 265. Quando soube que ias desposar uma jovem sem pais conhecidos, prosseguia o velho implacável, surpreendi-me e esperei que te pronunciastes diretamente. Mais tarde, Dalila e o marido eram compelidos a deixar Jerusalém precipitadamente, ralados de vergonha com a ordem de prisão que a sinagoga de Damasco requisitava contra ti. Várias vezes conjecturei se não seria essa criatura inferior que elegeste a causa de tamanhos desastres morais. Há mais de 3 anos levanto-me diariamente para refletir no teu criminoso proceder em detrimento dos mais sagrados deveres. Ao ouvir aqueles conceitos injustos à pessoa de Abigail, o rapaz cobrou o ânimo e murmurou com humildade: meu pai, esta criatura era uma santa. Deus não a quis nesse mundo. Talvez, se ela ainda vivesse, teria eu o cérebro mais equilibrado para harmonizar a minha nova vida. E eu achei interessante que Saulo entende exatamente o que aconteceu. Porque ele diz, essa criatura é uma santa, Deus não a quis nesse mundo. Então ele entende como a passagem de Abigail foi rápida, porque tinha que ser. Né? Eu acho que em algum momento pode ser que Saulo até se sentiu culpado lá atrás pela doença dela, dentro de todo aquele contexto. Mas eu acho que Abigail era de fato missionária. E que o papel dela foi justamente fazer esse link, né, de Saulo com o cristianismo. Eu não concordo. Eu não acho que o Estevão tinha que morrer, eu não acho que a Abigail tinha que morrer, eu não acho que Paulo tinha que ser desse jeito. Como eu acho que todos os dias que a gente acorda é um dia para a gente fazer o caminho certo e não tem destino traçado. Quer dizer, ele está traçado assim com uma certa margem de erro, de probabilidade. Você tem essa escala para poder atuar. Você pode ser para cá ou para lá. Você pode ir para lá, quer dizer, tem um limite do seu livre-arbítrio, mas não está determinado que você vai morrer hoje ou amanhã, depende de como. Nem estava determinado que Jesus devia morrer desse jeito, ou com 33 anos podia morrer de velho, mas como a humanidade é desse jeito, já estava mais ou menos previsto o caminho dele, tanto é que já tinham previsto os antigos profetas que ele ia morrer desse jeito mesmo. Mas que existe um grau de livre-arbítrio para cada situação, tem. Agora, em larga escala, já é possível até prever através da premonição que vai acontecer. Porque não é planejamento reencarnatório, não é precisão reencarnatória. Você tem um campo vasto que o seu livre-arbítrio age. Mas a gente está falando de seres... Poderia ser uma companheira dele, poderia levar ele no cristianismo, mas ele foi duro demais. Aí a dureza dele levou ele para o mal. Mas a gente aprende com a doutrina espírita que, a depender do seu nível evolutivo, a sua finalidade aqui encarnado não é a mesma da generalidade da população. Então, se você colocar, não estou dizendo que eu estou certo, posso estar errado, mas se você colocar ela como uma missionária, não quer dizer que efetivamente a pessoa vir e ela tenha que morrer apedrada, não é nada disso, mas o compromisso que ela tem, muitas vezes há uma necessidade maior dela passar determinadas coisas para levantar a atenção da população. Então, tem uma parte da história que a gente está esquecendo de olhar, eu acho, que é a situação de Isaac. Né? Sim, Porque, partindo agora do ponto de vista de Isaac estava passando por um sofrimento psíquico muito intenso. Quando o filho ouve, sacrifiquei-me por ti, né?
Como é comum essa frase, né? Sim. Você trazendo para o dia a dia, como é comum essa frase? Muitas vezes você quer fazer uma coisa diferente do que o seu pai se sacrificou a vida inteira e você quer fazer dança e não medicina. A casa cai. A casa cai. O único filho varão, né? Isso. O único filho varão, até onde a gente pode ver, Paulo tinha mais duas irmãs, que teve a Dalila e tem uma outra aqui, com o pai para próximo de Eufrates, tal. Isso. Então, duas irmãs de Paulo, mas ele era o único filho. Então, aquela cultura, se colocar no lugar do pai, realmente não dá para julgar, não, porque é difícil. Não dá para esperar. Se a mãe estivesse viva, teria sido totalmente diferente. O pai jamais falaria isso que falou. A mãe não deixaria. Sim, aí seria mais aliviado, né? Mas, rapaz, morreu a mãe, né? A família é totalmente... Paulo ia ouvir a mesma coisa, do mesmo jeito. Só ia ter um amor escondido da mãe. Mas não teria tanto, talvez, sofrimento. Mas talvez o pai não carregasse tanto sofrimento. Talvez. Esse é o problema. É menos um sofrimento, né? E partindo disso, a gente até pode entender que as palavras de Isaac podem estar revestidas de um conteúdo emocional forte. Muito forte. Porque assim, talvez ele não achasse que a jovem não fosse para o filho dele. Mas às vezes a gente busca, né, um culpado, uma projeção. Tem alguém que tem que ser responsável por essa mudança dele. Né? Ele Porque está dizendo, alguém tem que ser responsável. Exatamente. Ou a loucura, ou foi a companhia, ou foi alguma coisa. Tem que ter alguma coisa. Não pode ser uma mudança dele por ele. Ele não é assim. Ele não é assim. Então ele está tentando desculpar Paulo um pouco, Mas né? ele Assim, não vai permitir. muito de leve. Ele está querendo mais entender o que aconteceu, sabe? Racionalizar. Ele está perdido, ele não está sabendo o que é isso. Mas que ainda aconteceu. que ele queira. Aqui assim, ó, várias vezes conjeturei se não seria essa criatura inferior que elegeste a causa do tamanho dos atos morais. Isso. Na verdade, Realmente é difícil você É um exercício difícil. achar que agiria diferente. Eu Mas não sei, justamente talvez não agisse diferente. por isso que aquele texto dos fariseus, que eu li no Evangelho e coloquei no grupo, eu acho que retrata bem esse dilema desse pai, porque na verdade ele era de uma crença muito rígida. Provavelmente ele foi criado nisso, os avós, toda uma história, toda uma geração. Então fica difícil, mesmo por um filho. Então, voltando aqui na 266, que eu acho que esse trecho reflete, né, exatamente a posição de Isaac, e a resposta de Paulo é fantástica. Ele diz, portanto, para que nossas atitudes se definam, Isaac dizendo, peço-te que escolhas em definitivo entre mim e o desprezível carpinteiro. A voz paternal, ao enunciar semelhante intimativa, era abafada, vacilante, evidenciando profundo sofrimento. Saulo compreendeu e em vão procurava um argumento conciliador. A incompreensão do pai angustiava. Nunca refletiu tanto e tão intensamente no ensino de Jesus sobre os laços de família. Sentia-se estreitamente ligado ao generoso velhinho. Queria ampará-lo na sua rigidez intelectual, abrandar-lhe a afeição tirânica, mas compreendia as barreiras que se antepunham aos seus desejos sinceros. Sabia com que severidade fora formado o seu próprio caráter. Prejulgando a inutilidade dos apelos afetivos, murmurou entre humilde e ansioso, meu pai, ambos precisamos de Jesus. Jogou a toalha, né? Desistiu, afirmou o que ele acreditava, não recuou e paciência. Então, eu acho que é uma passagem muito dura, né? Eu fui às lágrimas, mais de uma vez, lendo e relendo essa parte. Tive que me preparar muito para esse momento, porque realmente é muito duro, principalmente para quem tem filho. Porque eu não acho que Isaac fez isso feliz, alegre, achando que estava dando uma lição de moral e que era o mais certo a fazer. Eu acho que realmente ele estava dilacerado. E aí Saulo decide ir embora, né? Decide ir embora. E aqui na 268 ele tem mais uma experiência mediúnica quando ele percebe a presença da mãe, né? E provavelmente essa mãe estava ali mesmo,
não estava presente fisicamente, mas como toda mãe, né? E isso a gente, quem faz ou já fez trabalho mediúnico, sabe que as mães sempre aparecem, né, amor? E antes dessa parte, uma coisa que me impressionou aqui. Hein? A mãe estava sorrindo, a mãe sorridente, né? Então ela não estava tão tá tudo certo. Ela sabia. Esse trecho anterior, da 267, sim, mim, qual? É aquele momento que... Aquela resposta, quando ele bota, corrige as tuas impressões, porque ninguém te expulsou. Foste tu que voltaste os amigos e os afetos mais puros ao supremo abandono. Tens necessidade? É justo que peça ao carpinteiro as providências acertadas. Ele que fez tamanhos absurdos terá poder bastante para valer. Rapaz, isso na cara dele assim. E ele sabendo disso, que não seria resolvido dessa forma, né? Eu fico imaginando, é aquela pontinha de última fala do pai que já não tem mais nada para falar. Para ver se convence. Você está precisando de alguma coisa? Vai lá, peça aí. Ele é Deus? Peça dinheiro a ele. Você está aí por quê? Ele não me ajuda? E você, naquele momento de sofrimento, segurar as pontas não é fácil. Cai em desespero, dúvida. Porque isso aqui basta um tiquinho de dúvida para você desviar de novo. Porque você já está tão sofrido. Meu pai, eu mudei, eu sou diferente. Voltei a não ser cristão mais, deixa eu ficar na sua casa. Era isso que eu ia fazer. Então... Me dá o dinheiro aí. Pai, não seja tão radical, né? Aquela coisa, a gente fica logo temporizando, né? Mas, rapaz... É aí que eu acho, Mário... Bota aqui, imensa dor represou-se no espírito. Aí não tem ideia, bicho, do que é isso aqui. Porque ele... Em momento algum ele podia dizer, meu Deus, me ajude aí, Ivan. Então, por isso que eu acho que Saulo é missionário mesmo, que tinha que ser desse jeito, porque se ele não fosse, olha a chance que o pai dele deu para ele, corrija as tuas impressões, porque ninguém o expulsou. Ele podia dizer, realmente, não expulsou não, e aí fazer tudo isso, de voltar, de aceitar, mas ele era missionário. Se ele cedesse ali, eu até acho assim que o cristianismo não seria o que era, porque foi Saulo, gente. Foram esses quilômetros inúmeros feitos por ele, que deram ao cristianismo a visibilidade. Ele foi para lugares que nem se ouvia falar na época, né? Então, eu acho que, no fundo, ele sabia dessa missão difícil. Então, quando ele recebe o dinheiro, ele faz várias conjecturas, né? De devolver, de dizer que não precisa, de agir como o homem velho. Mas ele reflete, respira, né? E recebe, exercitando mais uma vez a humildade, que é um sentimento novo na vida dele, mas que ele exercita com frequência, e segue, né, o caminho dele. E aí vem uma passagem que é também fantástica. Ele começa a se sentir diferente, né, começa a caminhar sem destino, e aí vai parar naquela caverna, e lá ele vai mergulhando cada vez mais no interno dele, as coisas vão aflorando. E assim, essa parte aqui da 269, ela faz um resumo, né, de tudo que aconteceu com ele. Um resumo muito... uma síntese muito bem feita, né, que ele fez. E aí eu me lembrei muito daquele conselho que Santo Agostinho dá no Livro dos Espíritos, né? A respeito de como a gente sabe se errou ou acertou. E aí ele diz que ao deitar, quando ele estava encarnado, ele fazia um exame de como tinha sido o dia dele, e que passava tudo em xeque. Então, Paulo faz aqui um longo exame, ele se analisa, né? E anoitece, e mais uma vez Saulo é visitado
Na verdade ele vai, né? Na verdade é um desdobramento. Ele exatamente, ele se desdobra e ele vai ter não mais só com Estevão, mas com Estevão e Abigail, e ele vê os dois com clareza e pode ouvi-los, né? No início ele não consegue ser ouvido, mas os pensamentos são lidos, né? Diga. Ele, no início, você fez uma pergunta, eu acho que a resposta está aqui nesse trecho. Sim. Afinal, dirigir-se a Tasso, ansioso, no 70, final do primeiro parágrafo. Sim. Do aparo familiar para reiniciar a vida, né? A gente pensou, ele vai tentar reiniciar lá em Tasso e tal. Aí diz aqui, a atitude paterna só lhe agravara as desilusões, repelindo, o genitor lançava-o num abismo. Ele foi mais fundo ainda. Né? Sim. Agora começava a compreender que reencetar a existência não era volver a atividade do ninho antigo, mas principiar do fundo da alma o esforço interior, alijar o passado nos íntimos exercícios, ser outro homem, enfim. Sim. Ele chegou à síntese do que ele tem que fazer. Do berço, né? Começar do zero. É. Na verdade, o reinício, a proposta do Cristo de ter ido lá e ter passado por tudo isso é reiniciar. Era essa. Um novo nascimento. Não era voltar às origens, era e praticamente esse diálogo com o pai, essa ocorrência com o pai dele foi o fundo do poço, quer dizer, a última pessoa a assim, última. que ele poderia recorrer. Se a gente puder fazer uma analogia com o Evangelho, mais uma vez aqui, pegando o gancho de Patrícia, é aquela conversa que o Cristo tem de que você não alcança o reino dos céus sem nascer de novo, sem renascer novamente, né? E ele, como é que vai renascer? Entrar de novo na barriga, aquela conversa, aquele diálogo que ele tem, né? E você vai ter que renascer sempre para você atingir o máximo. Então, assim, aí tem que passar, é um renascimento constante que a gente fica fazendo em nossas vidas. Pois é, renascendo várias vezes. Então, essa experiência, ela é tão real e tão clara, né, que ela é relatada na segunda epístola aos Coríntios, conforme a gente vê aqui no rodapé da página 271. Depois vocês leem com atenção, que agora o tempo já está meio corrido. E ele tem, na verdade, nessa experiência, ele tem várias respostas, né, de Estevão e de Abigail. Eles leem os pensamentos dele, e a grande questão, inclusive, das práticas judaizantes, Abigail lendo o pensamento de Saulo, porque ele pensa nisso, mas não consegue falar. Muitas vezes, nessa ocasião, ele tenta falar e não consegue. Vai conseguir só no final. E aí Abigail, lendo o pensamento dele, diz: reclamas, companheiros, concordes contigo nas edificações evangélicas. No entanto, é preciso lembrar que Jesus não os teve. Os apóstolos não puderam concordar com o Mestre senão com o auxílio do céu, depois da ressurreição e do Pentecostes. Aí mais abaixo, concorda com Jesus e trabalha. O caminho para Deus está subdividido em verdadeira infinidade de planos. O espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Toda elevação é difícil, mas somente aí encontramos a vitória real. Recorda a porta estreita das lições evangélicas e caminha. E aí ele segue nos questionamentos, né? Estevão se despede. E aí vem também uma das passagens mais ricas, que eu acho também, que é quando ele consegue perguntar, né, para Abigail, ele consegue falar, e ele diz: que fazer? Não, perdão, gente, ele é mentalmente mesmo. Isso, ele não fala. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama, respondeu Abigail. Aí lá embaixo: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha. Depois, que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. E lá embaixo: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Sucinta e absolutamente completa, né? Essas respostas.
Exatamente. Exatamente, não perde tempo com respostas longas, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente percebe aqui é que Saulo, ele fez uma conexão com o alto, né? Ele pediu, ele orou, recebeu ajuda, eu acho que mais até do que ele supunha, e ele se modifica mais uma vez. E tomou consciência da existência de um mundo A parte que ele... Pois é, com clareza. Ele ainda tinha visto Cristo, percebido a presença de alguém, mas ter essa comunicação tão clara, que não estava sozinho, que as pessoas não existia a morte propriamente dita, que podia contar com um apoio. Tudo indica, isso aqui foi um êxtase. Lá no Livro dos Espíritos, Emancipação da Alma. É esse tipo de experiência. Formidável. Formidável. E aí ele consegue dormir, né? E quando ele acorda, ele sente-se melhor porque recebeu ajuda, né? E isso acontece na vida da gente, acontece, né? A gente às vezes vai dormir acabado e acorda com bom ânimo, com boas resoluções. E aí Saulo acorda modificado mais uma vez e toma a surpreendente decisão de comprar um tear, vai trabalhar como tecelão, vai ficar ainda 3 anos em Tarso, aguardando uma nova convocação. Eu achei isso de uma lucidez tão grande. Ele não deu 3 passos para trás, ele deu 10 passos para trás, porque ele vai ficar... retorna ao status quo. Exatamente. É para refazer, vamos refazer. Onde eu estava antes de estudar para ser... Vou refazer tudo doutor agora. da lei. Onde eu estava? Bom, eu comecei como meu pai me ensinou. Ele retorna à cidade. Exatamente. Ele vai... Achei interessante. Você vê que é um renascimento mesmo, ele dá uma reviravolta. Guardaria o lema de Abigail para sempre: o amor, o trabalho, a esperança e o perdão seriam seus companheiros. É um mantra, né? É um mantra. É verdade. É um mantra. Isso aí, acho que deu para ele assim toda coragem de ir em frente. Depois de tudo que ele passou, ficar 3 anos de molho. Gente, ele já tinha ficado no deserto 3 anos, né? Pois é. Constante. Essa reflexão desse êxtase de Paulo, aqui tem várias lições. Né? Nossa, Por exemplo, quando Abigail diz a ele, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Sim. Só Jesus foi puro. Então, ensina ele a superar essas dores do passado, essas culpas, e sugere até um auto-perdão, né? Através de uma exatamente. autoanálise, que ele se perdoe primeiro para avançar, né? Tem uma fala de Estevão também. Quando ele diz, quando ela volta a dizer, não te entregues ao desânimo, continuou Abigail generosa e solene. Então, nessa descrição toda, são vários pontos, são várias lições, né, que ela passa para ele, que no fundo é um êxtase, mas é ele mesmo, né? Quer dizer, ele ouve a voz de Abigail, espiritualmente podemos até dizer que tenha sido mesmo a inspiração dela, mas a própria mente de Paulo que vai se analisando e que vai dando para ele assim, respostas e dando para ele caminhos para seguir a tarefa. Né? Enquanto formulava esse pensamento, recordava a dificuldade de harmonizar-se com as criaturas. Também acho que é outra lição, porque muitos pensam que se afastar e ir para a montanha, né, e ficar sozinho lá, e isso não cresce, né? A função, uma das funções da reencarnação é vir à carne e conviver com os outros e através dessas experiências conseguir se elevar espiritualmente. Então, ele fala desse dilema humano, né? Como é difícil, né? Tudo que ele está sofrendo é encarar as consequências e encarar as reações do seu igual. Então,
espelho e aceitar, né, a reação do outro para Eu fiquei com pena foi do pai. Crescer. No penúltimo Sim, parágrafo. e aí o pai ele vai se exilar, né, em um local longe, próximo ao rio Eufrates, e vai acabar morrendo de desgosto. Ostensivamente. Transferiu para de suas propriedades à margem do Eufrates, onde esperou a morte junto da filha. Incapaz de compreender o primogênito muito amado. Morreu triste, magoado. Será que tenha sido? Eu acho que sim, Jandira, eu acho que sim. Mas vê que ele amava ainda, né? Primogênito muito amado.